Você sabe o que é classicismo? Venha conhecer o movimento artístico-cultural que ocorreu a partir do século XV na Europa. O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento na Europa. O nome classicismo marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, fazendo referência aos modelos clássicos greco-romanos. Nesse novo período, o homem passa a ser o centro de tudo, antropocentrismo. No pensamento classicista, é necessário que tudo esteja em harmonia, refletindo lógica, ordem, simetria e equilíbrio. É importante ressaltar que os gregos foram os primeiros classicistas, seguido de franceses, romanos e ingleses. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, de 5 a 15, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, Deus no comando do mundo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. O homem, com a chegada do Renascimento, passa a dar valor à sua própria capacidade de produzir, cultivar e conquistar, fundamentando assim a razão como algo superior aos valores teocêntricos, além de dar enfoque às verdades universais. Os escritores classicistas retomaram a ideia de que a arte deve fundamentar-se na razão, que controla a expressão das emoções. Por isso, buscavam um equilíbrio entre os sentimentos e a razão, procurando assim alcançar uma representação universal da realidade, desprezando o que fosse puramente ocasional ou particular. Bom, no período do classicismo também muda a estrutura poética, né? Porque os versos eles deixam de ser escritos em redondilhas, que são 5 a 6, 7 mais ou menos sílabas poéticas. Isso passa a se chamar de medida velha. E eles começam a usar versos decassílabos, né? Que são 10 sílabas poéticas. E também introduz os sonetos, que são 14 versos decassílabos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. E um grande exemplo disso é um dos maiores atores do classicismo, que é o Luís de Camões. Luís de Camões é considerado o maior autor do classicismo. Ele foi poeta e soldado português. Nasceu em Lisboa no ano de 1524 e teve uma boa e segura educação, apesar de ser indisciplinado. Action! When he was still young, Ainda jovem, foi poeta lírico na corte de Dom João III. Porém, após sofrer uma desilusão amorosa, foi servir ao exército de Portugal. E em 1547 vai à luta na África, Marrocos, na qual ele perde o olho direito. Em 1552, vai às Índias em expedições militares. No Oriente e em Portugal ele foi preso e é bem provável que ele fez sua obra mais famosa, Os Lusíadas, na cadeia. Durante a vida, seu trabalho não foi considerado, ganhando muito pouco com até mesmo sua obra mais famosa. Infelizmente, ele empobreceu e morreu em 1580, provavelmente como mais uma vítima da peste. Em respeito aos conceitos do renascentismo, a arte clássica deixa de representar a Deus e santidades em sua essência, sendo agora focada em dar destaque à natureza do homem a partir de uma perspectiva humanista, ou seja, compreender a mecânica dos movimentos, representar o corpo humano de modo harmônico, proporção entre as partes do corpo, beleza e simetria. Exemplo, escultura do corpo de Davi representa a perfeição humana de Michelangelo. Ação. A arte transforma em sinônimo de beleza o excesso de detalhes. Uma planejada distribuição de elementos nas pinturas e a simetria, mais notável na arquitetura. As esculturas quase sempre ressaltavam a beleza das formas humanas no mais alto detalhamento, desde a pose que exprimia sentimento até o destaque dos músculos e detalhes da pele. Apesar da nudez que marcam as obras, não tem teor em exaltar a sexualidade, com genitálias sempre pequenas e pouco destacadas. Na música, os conceitos não mudaram. Pela primeira vez, ela foi matematizada, com o estudo da harmonia dos sons. Passa-se a buscar a complexidade e perfeição em suas composições, notas e acordes, abusando do acervo de instrumentos em objetivo de expressar ao máximo certo sentimento. mais notável na arquitetura. O classicismo português começou em 1527, quando o poeta Francisco Sá de Miranda retornou de sua viagem à Itália, com ideias de renovar a literatura da época.
Ele se inspirou no humanismo italiano que revigorava na época, trazendo uma nova forma de poesia, o doce stile nuovo, doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e na 8ª rima. Além dele, houveram grandes nomes na literatura classicista, como Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. Porém, foi a partir de Luís de Camões que a literatura portuguesa ganha importância social. O momento histórico em que o classicismo se instalava em Portugal era de centralização do poder e expansão marítima, se mostrando ideal para a aceitação dos valores renascentistas, uma vez que a emergente prosperidade econômica transforma Lisboa em centro comercial de grande importância, fazendo acreditar aos lusitanos que o país havia atingido uma inalterável grandeza material. A atividade literária reflete essa atmosfera de grandeza material e independência econômica, em obras que apresentam Portugal como grande nação vitoriosa. O classicismo português durou até 1580, quando Portugal foi dominada pelos espanhóis e com a morte de Camões. O belo clássico define-se na arte grega com base em um ideal de perfeição, harmonia, equilíbrio e graça que os artistas procuram representar pela simetria e proporção. Existem 3 acepções fundamentais para o belo: estética, moral e espiritual. No sentido estético, o belo é a qualidade de certos elementos em estado de pureza, como cores agradáveis e formas abstratas. Depende de condições sensíveis e formais. Belo é o que agrada ver e ouvir, e no belo estético há uma antecipação das qualidades morais que o homem deveria possuir e expressar em seus atos.